Tá tão legal o programa de hoje, um tema tão interessante. Bom, o programa Vida é Assim, ele é, né, o ícone dele, a marca registrada do programa são assuntos interessantes, inteligentes, para você que quer se informar. Olha que assunto legal. Já ouviu falar de ginecologia natural? E de doula? Já ouviu falar? Então hoje eu trouxe duas pessoas que vão contar na prática e elas trabalham juntas e vão explicar o que é e quais são os benefícios. A Cristina Eustáquia, ela é ginecologista e obstetra e hoje vem falar da ginecologia natural. E a Milena Fondello é veterinária e doula e vem explicar o que é ser doula. Então vem bater um papo aqui com a gente que tá bem legal. Nossa, eu tô tão animada, muito grata, viu, vocês estarem aqui compartilhando com a gente esse conhecimento que tá tão em alta, né, a naturalidade de volta, né? Vocês estão percebendo esse voltar para casa, né, no sentido de as pessoas abrindo mão do que é industrializado, do que é fabricado, indo mais para a naturalidade, não é? E eu tenho uma esperança que além de ir só para o natural, que a gente passe a se integrar um pouco mais com a natureza. Sim. Porque quando a gente se integra, a gente cuida, né? Exato. E nesse momento, tudo que o planeta está precisando é de cuidado, né? É verdade. Então que a gente saia, eu tô vendo esse movimento e eu tenho esperançado nisso, assim, sabe? Que as pessoas, além de só consumirem o natural, isso, que elas se encontrem e se percebam mais inseridas nesse ambiente natural e que a partir daí elas comecem com esse senso de pertencimento e de cuidado, né? Que é verdade. Tudo que a gente está precisando. E é interessante que você falou, né? Meu terapeuta dizia isso, voltar para a natureza. E qual é a natureza? Primeiramente a nossa natureza, né? Dentro da gente. E aí sim, quando você se volta para a sua natureza, primeiramente a natureza do ser humano e depois a sua própria, que cada uma tem uma essência, e aí sim o de dentro flui, né? E acho que é por isso que as pessoas estão nessa busca, porque a pandemia nos trouxe de volta pra gente, não é? Eu tenho essa impressão. E uma necessidade de cuidado, de cuidado, exatamente. Porque se houve um recado maior para mim dessa pandemia, foi exatamente que a Terra está num ponto de desequilíbrio tamanho que se a gente não basta cuidarmos de nós, a gente tem que cuidar da gente, mas a gente tem que cuidar do todo, né? E ninguém estava cuidando nem de ninguém. Não, e essa integração, e aí que é muito legal, que entra a ginecologia natural, que vai ser massa esse assunto, achei sensacional se chamar a gente aqui para poder conversar, porque eu acho que é um dos passos para essa ponte, sabe? Que a gente pode fazer de se integrar mais verdadeiramente. Verdadeiramente. Né? Esse senso de comunidade, né? É uma unidade comum. E aí esse resgate, eu acho, né? Da gente saber que a gente é natureza também. O Ailton Krenak, naquele livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, não sei se você já leu um livro pequenininho assim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma graça, ele fala disso. O grande problema é que a humanidade foi indo, né? E se desenvolvendo, globalizando e tal. E a gente foi se esquecendo que a natureza não é uma coisa e a gente é outra. Isso. A gente é natureza. Exato. E aí, entra esse retorno, essa compreensão do parto natural, da ginecologia natural, e que não é uma coisa que a gente vai esquecer tudo que a gente aprendeu, todas as tecnologias, nada disso. Não é voltar para o tempo das cavernas, a gente fazer esse resgate e tá ali dentro, né? Exatamente, de uma forma mais humana, né? E tem uma coisa muito legal do que você falou do desenvolver. Uma vez eu escutei isso e eu nunca mais me esqueci. Que o desenvolver é você sair, né? Não estar envolvido. E daí a gente não tá mais precisando se desenvolver, a gente precisa mais de envolvimento, né? Então, assim, que a gente se envolva, né?
E que essa seja a ponte. Eu acho que a chave da restauração do planeta, ela tá aqui, ó, entre as mulheres, né? Que nós vamos fazer vocês homens que nos desculpem. Sinto muito. Não, que vocês venham conosco, tá? Mas a chave tá aqui, né? A chave tá aqui. Verdade. Porque a ginecologia natural, e aí eu já começo, ela entende muito esse pertencimento, porque se a natureza cicla, né, se nós temos os ciclos das estações e se a gente tem os nossos ciclos, né, então isso é um sinal de que estamos integrados e de que somos parte, né? E a ginecologia natural, ela respeita muito os nossos ciclos, né? Entende a mulher, e mulher é ciclicidade, né? Nossa. Então é isso. Nossa. Né? Porque não até a gente se entender, quando a gente se entende, às vezes, olha, é uma caminhada, né? Sim, é uma caminhada linda. Mas vamos auxiliar vocês e tenho certeza que vai ser de muita contribuição. Sim. Vamos então contextualizar, né? Quem são essas jovens moças aqui, essas moças que parecem irmãs, né? Vocês têm uma energia de irmandade. Que fala isso. Todo mundo fala? Você vê energia mesmo. Bom, vamos começar pela Milena Fondelo, que é veterinária. Conta um pouquinho da sua história, rapidamente. Como foi pra você chegar aqui? Olha, faz tempo que eu não me apresento como veterinária, né? Eu saí da faculdade e aí eu fiz residência no Jockey, no Rio de Janeiro. Eu fiquei 2 anos lá. E aí eu voltei pro Vale e comecei só a atuar com cavalo, né? E aí eu engravidei do meu primeiro filho, ele tá com 10 anos. E eu queria muito um parto normal, e eu não tive. Eu não sabia que era uma luta ter um parto normal no Brasil. Eu achava que bastava eu querer ter um parto normal, e eu ia ter um parto normal. E não foi isso que aconteceu. Aí eu tive uma cesárea, foi um negócio muito, assim, sabe? Muito diferente pra mim. Assim, depois que ele nasceu, ele ficou 6 horas afastado de mim, né? Então teve aquele contato, aquela foto, né? Com a cabecinha uma invertida da outra. E ele ficou 6 horas no berçário, ele veio pra mim. Então eu tive um negócio, sabe, um vazio? Me veio um vazio, meu puerpério, assim. Então, essa fase logo depois do nascimento, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E não é porque eu não amava, né? Mesmo sabendo que amor é construção, nessa época eu não tinha tanta percepção disso, mas eu me sentia deslocada um pouco dele, sabe? E aí no segundo filho, quando eu engravidei de novo, eu continuava atendendo cavalo, eu trabalhei até, né? Eu lembro de um dos peões da fazenda falando, mas doutora, vai nascer aqui na roça? Não, vai dar tempo, porque eu fui indo, eu tava bem, eu me sentia bem, eu adoro ficar grávida. Adoro. Eu brinco que se não fosse ter que criar as crianças, eu ficava grávida a vida inteira, eu paria toda hora. Eu curto, enfim, também. É isso. Aí, esse segundo eu falei, não, esse segundo eu vou dar um jeito desse parto normal acontecer. Primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o resultado positivo foi procurar uma doula, joguei no Google. Assim, doula, eu nem sabia. Não sabia o que era parto humanizado, eu não sabia que tinha esse termo. Eu só queria uma doula porque eu já tinha ouvido que a doula podia me ajudar a conseguir um parto normal. Ponto. E eu fui atrás dela. Nessa caminhada, eu acabei participando de uma roda de conversa sobre parto humanizado, que eu não sabia. Eu falei, putz, o que é, né? Será que é aquele parto que não dá banho no neném depois que nasce? Tem que comer a placenta, tem que ser na água. Eu tinha todas essas coisas, essas viagens de parto humanizado na cabeça. E aí na roda eu falei, uau, que a Cris falou um pouquinho antes, né, da gente começar a gravação, que a gente está acostumado com rodas de conversa, porque isso também foi algo que transformou a nossa maternidade, essas rodas de conversa entre as mulheres, né, entre as maternas. E aí eu descobri que dava. Eu falei, ai gente, se tivesse estrutura aqui no Vale, eu tinha um parto domiciliar. Daí a moça que tava puxando a roda falou assim, mas quem falou que não tem? Eu falei, gente, a Gisele Bündchen pare em casa, né? A gente, como é que a gente vai fazer aqui em Pindamonhangá? Ela falou assim, não é assim. Daí ela começou a me explicar passo a passo. Gente, eu saí dessa roda 11 horas da noite, peguei o contato que ela me enviou e liguei para as enfermeiras obstetras, para a equipe de enfermeiras. Eu falei, eu quero saber, eu tô grávida, gente, eu acabei de descobrir que dá. E pra mim sempre foi muito natural, mas por conta da veterinária, eu acompanhava os potrinhos nascendo, né? Então assim, o que a gente faz quando um potrinho tá nascendo? A gente põe a mão pra trás, enquanto veterinário, né? Você não vai intervir se não tiver extrema necessidade, entende? Era nisso que eu acreditava no parto. E eu falei, cara, quando eu descobri esse negócio, eu falei, faz muito sentido. E aí meu filho nasceu em casa.
E foi uma experiência absolutamente transformadora pra mim, assim. No dia seguinte eu falei, eu dou conta desse rolê de novo. Sabe? No dia seguinte minha mãe chegou em casa pra conhecer meu filho. E aí o meu marido tava com o pequenininho no colo, assim, ela olhou pra ele e falou assim, nossa, Xande, vai descansar, você tá exausto. E eu tava fazendo bolo, limpando a vida, fazendo faxina. Tipo, assim, né? Eu parei e fui tomar banho sozinha, logo depois que nasceu a minha placenta. Então, assim, sabe? Eu falei, gente, e não é só o fato da recuperação ser mais legal, né? Ser mais tranquila pra maioria das mulheres. É porque você se sente um colosso, cara. Você fala assim, eu dou conta desse rolê. Meu, eu subo a Everest semana que vem, sabe? Eu dou conta de qualquer coisa nessa porque deve doer pra caramba, né? O meu foi cesárea, eu não sei, eu fui cagona pra fazer. Não vou falar pra você que não dói. Porque dói. Só que a gente faz, a doula vem nessa pegada de preparar a mulher pra olhar pra dor não como sofrimento, como parte do processo, sabe? E aí essa dor te transforma. Então sabe aquele lance da transmutação? Toda dor transforma. E ela tá trazendo teu filho. Então assim, cara, é muito potente. Então assim, tem toda a preparação. O papel da doula não é só ali na hora do parto, com massagem, com posição, né, Cris? Com respiração, com olhando no seu olho e falando, vai, vamos junto, sabe? Meu, você dá conta. É isso que você queria. Era isso que você queria, te lembrando, né? O papel da doula ela traz também, né? Na preparação. Mas não conta ainda não, que é doula, que já você vai falar mais um pouquinho. Deus, já atropelei. Então você, não atropelou, você facilitou, na verdade. Tá, então vai. Mas então você se encontrou, aí você gostou, usou essa situação pra você e no fim se tornou, vou estudar, você queria levar isso pras pessoas. Pois é, porque daí, depois que ele nasceu, eu fiquei com esse negócio fervilhando, eu falei, todas as mulheres precisam saber que é prazeroso parir, né? É isso. É prazeroso? É prazeroso, eu te falo que é prazeroso. Você falou que sua irmã é terapeuta tântrica, não falou? Ela vai saber do que eu tô falando. Então, é prazeroso, né? E aí, eu falei, as mulheres precisam saber que parto não é sofrimento. Mas talvez tenha essa coisa na nossa cabeça do sofrimento, porque não tem ninguém pra cuidar dessa parte emocional que você falou, né? Então, e física pode ser, né? Porque ali no hospital é tudo muito assim, isso, mecanizado. Mecanizado. Você pegou a chave, isso. Sacou. Legal, Isso. muito bom. Vamos então agora, voltamos já em você. Vamos agora para a Cristina. E aí você então, como que você chegou a ser ginecologista, obstetra e agora natural? Então, né, é uma caminhada. Eu sou mineira, estudei lá na UFMG e fiz a minha residência por lá. E acabei vindo para São Paulo para fazer mestrado. E durante o mestrado dei uma pirada, porque era São Paulo, né, meu? Qualquer um pira ali, eu comecei a ter síndrome do pânico. E eu acabei me casando em São Paulo. Minas é difícil, né? Tem muita mulher, pouco homem. Eu acabei arrumando um marido em São Paulo. Eu falei, acho que vou ficar por aqui mesmo. E aí, acabei... Só que quando eu dei a surtada em São Paulo, assim, eu falei, eu quero ir pro interior. Porque aí eu já tinha me casado. E eu falei, pra BH eu não volto mais, já tá grande. E eu tinha pensado numa cidade pequena, e a gente começou a olhar aqui para a região. Falei, nossa, o Vale do Paraíba é muito interessante, né? A gente está perto da montanha, perto da praia, enfim. Só que nessa época, eu tava meio de bode, assim, que eu tinha acabado de me formar, né? Eu tinha acabado de me casar. E eu tinha que dar muito plantão, né? Eu tava lá no auge, assim, da carreira, correndo atrás pra caramba, terminando o mestrado. E eu falei, nossa, eu tô muito cansada, eu tô muito sobrecarregada, não é essa vida que eu quero pra mim. Então, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer auditoria médica. E daí, eu arrumei um emprego em auditoria médica. E daí, quando eu arrumei esse emprego, eu tava terminando o meu mestrado. E aí, eu falei assim, eu quero ir pro interior. E aí, a gente acabou caindo em Pindamonhangaba. E eu falei assim, não, meu sonho é morar na roça. E aí, eu fui morar na roça. E aí começa, né? Eu quero fazer curso de orgânico, eu quero entender. E aí eu comecei a fazer curso de orgânico. E aí eu tava trabalhando só como médica auditora, eu tinha largado a obstetrícia mesmo, a ginecologia. E
comecei a fazer curso orgânico, fui entender de agrofloresta, sabe? E aí, a agrofloresta, ela traz um conhecimento que ele é muito legal. E que aí vai fazer muito sentido para vocês, porque assim, eu precisei viver isso. Na agrofloresta, eu entendi, assim, eu faço uma analogia, né? Que quando você começa a comer orgânico, o orgânico, ele tem o orgânico que você vai lá e pulveriza as plantinhas com a calda bordaleza, você não usa química, mas você vai usar um monte de coisas que são naturais, né, e que são permitidas. Aí eu fui para agrofloresta. Na agrofloresta, você não vai polvilhar as coisas lá para combater os bichos, você vai tratar da terra, que é a origem da coisa, a base, claro, né? E na agrofloresta também tem um lance muito lindo, que é uma plantinha vai lá e ajuda o crescimento da outra, então tem todo aquele equilíbrio do ecossistema. Eu falei, meu, isso é igualzinho à medicina, né? Assim, eu posso ir para ginecologia natural e começar a fazer todos os banhos com todas as ervas e tudo, mas se eu não cuidar dessa mulher por inteiro, sim, não vai resolver, exato, sabe? Então, a minha construção foi mais ou menos essa. Então, assim, eu acabei voltando para fazer ginecologia, eu acabei indo entender da ginecologia natural, mas sempre com esse desconforto da ginecologia natural, de falar assim, pô, vai adiantar só ficar trocando a pomadinha pelo banho? Não, sim, adianta, né? Sim. E aí eu comecei, e a ginecologia natural, ela traz o entendimento dos ciclos da mulher e todo o entendimento da doença como um todo. Isso eu gosto muito. Falar assim, eu sou a ginecologista natural que só trato com erva, não. Mas eu vou na base do problema, entendeu? Sim. Quando eu vou olhar para minha paciente, eu sei que aquela é uma mulher que tem sua vida inteira, que tem a mãe, o pai, toda a ancestralidade dela por trás, que tem todo um contexto familiar que está desencadeando aquela doença e tudo mais. E essa transformação e esse entendimento, ele veio todo misturado, né, com a questão do parto também. Porque isso eu fui ter hoje eu te falo isso com muita, né, muita naturalidade, mas isso foi um processo. E que assim, eu comecei a estudar a ginecologia natural depois que eu entrei na Matra, né? Que foi isso, assim, eu já tinha essa pegada de conversar, eu gosto muito de ouvir, eu amo ouvir as minhas pacientes, eu aprendo muito com elas, né? E daí, assim, eu sempre tive essa pegada mais humana, assim, de entender, eu não detesto aquela consulta, minhas consultas demoram muito, porque eu preciso entender essa lógico, né? Então, assim, todo mundo já falava, você é diferente, você examine, e eu ainda tenho um lance de que eu aprendi a fazer o exame físico desde a época da faculdade, é o mesmo exame físico que eu faço até hoje. Então todo mundo às vezes sentava e falava assim, nossa, ninguém nunca me examinou desse jeito, né? Gente, não, é só protocolar mesmo, que eu sou metódica, eu não dispenso essas coisas, né? Então assim, aí tem toda essa construção e isso acabou se fortalecendo muito depois que eu entrei para a clínica, onde eu conheci a Milena, a Matra, né? Que a gente acabou trabalhando junto. E foi muito engraçado, porque eu entrei na Matra, vocês abriram, foi quando que abriu a clínica? 2017, e eu engravidei. Foi assim, eu entrei lá, passou 2, 3 meses, eu tava grávida. Ela ia começar a pegar período, a gente tava feliz, porque, né, amor? Você tem que dar a clínica. E aí ela ia começar, não vou mais, gente, engravidei. Não, e assim, e o meu primeiro parto, minha primeira gestação foi uma fertilização in vitro, sabe? Eu demorei pra caramba pra ter, demorei mais de 5 anos pra ter meu primeiro filho. Então esse segundo, e foi o segundo filho, foi assim, puf, no susto, sabe? De repente eu tava grávida. E aí eu tava naquele universo lá de humanização, que a minha formação também tem isso, sabe? Quando eu fui fazer obstetrícia, eu sempre trabalhei em lugares que faziam parto humanizado. Eu trabalhei no Sofia Feldman, que é um dos precursores, dos primeiros hospitais que fez parto humanizado aqui. Então, eu trabalhei lá, os meus estágios e tudo. Então, a minha vivência era muito de parto humanizado. Eu sempre olhava para parto e falava assim, eu quero ter um parto assim, eu quero sentir, eu quero saber a dor que essa mulher tá passando, entendeu? Quando eu tava assistindo as minhas pacientes, né?
E aí, quando veio o meu primeiro parto, eu entrei em trabalho de parto, só que foi um parto hospitalar. Eu sabia da existência de doula, mas eu falei, não, meu marido dá conta. Então ela fez o seu parto segundo, né? Segundo. Primeiro foi nos trâmites normais. Mas eu não fiz, eu só acompanhei. Você só acompanhou. Só. E aí, o primeiro, então, foi um parto hospitalar e que eu acabei me internando, porque eu achava assim, não, eu sou obstetra, eu vou saber a hora de ir pro hospital, né? Lógico que eu vou saber. Contração, contei, tá na hora. Fui. Tava com 1 centímetro de dilatação, ou seja, eu não sabia a hora, tá? Então, e aí fiquei no hospital um tempão, de repente, pum, virou cesárea, né? Então, assim, era um parto muito esperado também, eu gostaria, mas eu sabia que eu tinha feito lá a minha parte, não sei o que. Aí, quando veio o segundo, e eu tava trabalhando no lugar onde estavam as doulas, onde tinham as enfermeiras obstetras, eu falei assim, peraí, então, segunda chance, né? Só que, e olha como é que é o universo, né? Nesse período, eu tinha parado de fazer obstetrícia, já fazia muito tempo, já tinha uns 7 anos que eu não fazia mais obstetrícia. Então, foi muito interessante isso ter acontecido, porque para eu ter o meu segundo parto, eu precisei desconstruir toda a obstetra que estava aqui dentro, entendeu? E eu não conseguiria isso se não fosse a minha querida aqui, a minha doula, né? Que ela, de verdade, a Milena, ela não fez o parto. Quem fez o parto fui eu, quem pariu fui eu. Mas ela me fez acreditar, sabe? E de verdade, eu tenho certeza que se eu fosse para o hospital de novo, porque eu tive na minha casa, eu não teria. Eu precisei me afastar daquele sistema que a gente fala hoje, que é um sistema opressor. O sistema hospitalar, ele não potencializa a capacidade da mulher parir. Hoje, parir normal é luta, sabe? Por isso que precisa ser muito bem estruturada a decisão, né? Então, mas a gente chega lá, assim, eu acho que pra falar, assim, pra apresentação, talvez, já falei pra caramba. Tá joia. Bom, então, no segundo bloco, a gente vai saber mais um pouquinho, né, o que é ser doula, o que a ginecologia natural ajuda aí. Então, fique aí, a gente já volta.
contextualizar. O João me perguntou ontem, quem a gente vai entrevistar amanhã? Eu falei, mas o que é doula? Eu falei assim, doula é uma parteira, como se fosse a antiga parteira. Porque é o que se tem, o que eu tenho de informação. E ele, não é, né? Então, vamos lá, o que é ser doula? O que não é, eu vou começar. Então, a doula não é a parteira. Não é a parteira. A doula não faz parto. Tá. A doula não vai auscultar o bebê para saber se ele tá bem. A doula não vai fazer exame de toque. A doula não vai fazer intervenção nenhuma. Dessas intervenções médicas que a gente tá acostumado, né? De exame clínico e tal. A doula tá ali pela mulher, pra mulher. Né? Então, quando eu falei pra você, né, que um papel legal da doula é a preparação, e aí acho que é o ponto que acho que a gente onde rolou mais essa conexão entre a gente, sabe? Foi na preparação pro parto. É a preparação em si, né? Porque uma mulher, quando ela é respeitada, né, dentro das suas escolhas e tudo mais, ela tá num ambiente onde ela se sente segura. No caso da Cris, foi em casa, no meu caso foi em casa. Mas o parto humanizado, não necessariamente ele acontece em casa. Ele pode acontecer também, mas não necessariamente. Então, assim, o papel da doula é esse, sabe? É ajudar essa mulher nessa construção desse desejo, da segurança, levar informação. Mas ajudar como? Primeiro com não é só sendo positiva, tem outras. O que? Não, senão bastava ser um ser de luz. Exato. Não, você é na verdade eu sou um ser de luz. Eu não contei que eu tenho formação em yoga e meditação, né? Eu fiz um curso de formação com o Marco Schultz, então eu tenho essa formação. Mas eu não sou esse ser de luz, essa aura bonita que só me protege de não matar os outros de rápido. Quase isso. Mas ó, não. A doula ela começa todo esse processo com a mulher facilitando a informação. Porque assim, não existe escolha consciente se você não está bem informado. Sim, seu programa não tem nem escolha. Não tem escolha, cara, se você não tem informação. Então a doula vai facilitar esse caminho da mulher se informar. E não só da mulher e do companheiro, ou da companheira, ou então da mãe, da acompanhante, enfim. Da mulher se informar para decidir o que ela quer, entendeu? Porque quando uma mulher entende que uma cesariana, né, assim, fora de trabalho de parto, agendada, ela traz muito mais risco para o bebê, muito mais risco para ela, muito mais risco para tudo, dificuldade na amamentação, dificuldade no vínculo. Ela fala, mas então por que as mulheres querem isso? Aí ela vai fazendo o próprio caminho, o próprio processo de empoderamento. Então a doula não vai empoderar ninguém, a doula vai fornecer ferramentas para que essa mulher faça o próprio processo de empoderamento. Mas ferramentas de exercícios também? Teóricas principalmente, porque de verdade, nosso corpo ele foi feito para isso. Né? A natureza é muito sábia. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer o crossfit do parto. Eu tenho que fazer yoga, tenho que fazer meditação, tenho que fazer, enfim, fisioterapia, hidroginástica. Não precisa. Não, o que você precisa estar com uma equipe que você confia, né? Se você tem condições, óbvio, porque num país, o Brasil é o país que tem o segundo maior, assim, o segundo campeão do mundo de cesárea, sabe? De índice de cesariana. Então, assim, a maioria dos bebês nasce cesariana. Então, assim, pra você ter um parto normal é uma luta. Parir político no Brasil, sabe? Decidir amamentar é um processo político. Então, de escolhas que você tem que bancar. Olha, fui firme agora. É isso, de escolha que você tem que bancar, porque não é fácil, o sistema não tá a nosso favor. O sistema olha pra gente e fala que a mulher não dá conta. Não dá conta. A mulher ainda não dá conta. A desigualdade de gênero ainda coloca a gente nesse lugar de mãezinha, sabe? Sim. O diminutivo, ele leva a gente pra um lugar de que não dá conta de fazer as próprias escolhas, quando a gente dá. Então, a doula vai nesse caminho, tá? Primeiro com a informação. E aí, durante os encontros, né, a gente faz alguns encontros pré-parto e aí muda, né, de cada gestante, enfim, cada doula trabalha do seu jeito. A gente vai fazendo uns encontros pré-parto, por exemplo, com a Cris. A Cris médica, ela sabia de toda a fisiologia, não precisava explicar pra ela quais são as fases do trabalho de parto, quando que começa, o que é tampão, o que é... Não precisava. O que eu precisava com a Cris? Fazer ela desligar, você falou do botãozinho do controle, fazer ela abrir mão do controle, desligar dessa pegada médica. Que aí ela não era uma profissional, ela era uma paciente, ela era uma mãe. E paciente é a palavra que a gente nem gosta de usar, porque paciente é a pessoa que está esperando. Paciente. E usa qual palavra? É gestante. É a pessoa gestante, porque hoje a gente vê tantos homens trans parindo, não é? Então, até a gente pode incluir eles também nessa jogada, entendeu?
a pessoa gestante. Então é isso, sabe? E aí a Cris precisava o quê? Ela precisava deixar o corpo dela agir e se conectar com a mamífera que ela é. Eu posso falar desse lugar como veterinária, né? Mas tem um médico francês, o Michel Audin, que fala que mais do que humanizar... Qual é o nome dele? Michel Audin. Michel Audin. Ele tem 2 frases famosas. Uma é que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Que quando um bebê nasce, é recebido com respeito. O primeiro contato, né? A empatia começa a se formar no cérebro nesse momento, cara. Então o primeiro contato dele com o mundo é... Cara, o mundo é bom. Sabe, a minha mãe me tocou, foi a primeira pessoa que me tocou. Mas nem sempre não se E faz veio pro assim. meu colo e sabe, E não foi submetida a nenhuma violência, não foi separado, o mundo não é solitário, o mundo é acolhimento. Então, Perfeito. Michel Audin começa com essa frase, depois ele fala que mais do que humanizar, é preciso mamiferizar o parto. Cara, essa mulher parindo. Interessante. Foi uma das experiências mais lindas que eu acompanhei. Era um bicho parindo, sabe? Conectada com o corpo. Então ela andava engatinhando, assim, tava sempre acocorada e rebolando e não sei o que, se conectando com a lua lá fora, que tava uma lua linda, né, Cris? Então, assim, ela se permitiu, sabe, desligar disso, porque... Mas foi um trabalho. Um processo, né? Como eu era obstetra, eu tinha todas as patologias do parto aqui, entendeu? Então, por isso que eu falei, vai ter que ser fora do hospital. Porque o hospital vai me trazer tudo aquilo de volta, estar lá, né? Sim. Então eu acabei escolhendo, foi uma construção, o parto domiciliar também, eu não engravidei pensando, nossa, não, eu ainda fiquei ali titubeando, tanto é que foi difícil conseguir as equipes, né, depois, porque eu decidi bem do meio pro final, e daí, assim, mas foi necessário isso, né? Agora, sabe uma coisa que eu queria trazer? Porque, assim, a grande maioria das mulheres, quando a gente pergunta qual o tipo de parto, a grande maioria das mulheres fala que tem um parto normal. Só que aí, elas vão passando por esse processo durante a gestação, que é de desencorajamento. Ué, aconteceu isso comigo, eu fui desencorajada. E aí, a doula, nesse momento, e toda essa rede de apoio que são as rodas de conversa, de você ter contato com mulheres que conseguiram, sabe? De mulheres que foram essa potência e que se transformam absurdamente depois que parem. Mas olha o que você falou, que a gente é desencorajado o tempo todo, né? E aí como que fica? Por exemplo, queria ter o parto normal. E aí uma amiga falou assim, não, pelo amor de Deus, eu tive o meu períneo todo destruído pelo parto normal. E hoje eu tenho até que fazer a reconstrução do períneo, né? Então isso foi uma coisa que me abalou muito. Isso é real? Acontece mesmo da criança do parto destruir o períneo? Abrir tudo? Quando é um parto respeitoso, porque a gente fala de parto humanizado, mas é preferível que seja um parto respeitoso, você respeita o tempo de saída do bebê. E aí não sai rasgando tudo. O que atrapalha, Tati, o apressamento, não sei se existe essa palavra, mas é o tanto que o parto ele é apressado, sabe? Sim. Pela conveniência, muitas vezes, dos médicos. E aqui eu faço a minha culpa, né? Que é isso, assim, o sistema, ele é feito para esse desencorajamento. E aí eu ouvi da minha médica também isso, você tá com 40 semanas, você não tive dilatação nenhuma. Quando eu fui com 40, ela falou, você tá com um dedo de dilatação só com 40 semanas, então acho bom você já ir pra cesárea, porque depois entra em sofrimento fetal. Foi o que eu ouvi. Então. E aí, assim, o que a gente fica? A gente fica à mercê do que uma ginecologista você quer colocar seu renomada. Ninguém quer. Eu falei, bom, ela me acompanhou até aqui, eu não vou colocar em risco. Ok, então, assim, é falta de informação também do conhecimento do corpo, né? E aí eu não conseguia ter, porque ia entrar em sofrimento fetal. Então, não conseguiu, não. É isso, é essa palavra. A gente tem trabalhado junto com isso, sabia? Porque a mulher, ela fica sempre, ela é colocada nesse lugar do que não conseguiu, sabe? De que ela foi dessa incapacidade. Mas a incapacidade é como se você tivesse falhado. Não, sabe quem falhou? Quem falhou foi o sistema. Que não te permitiu e que não te encorajou. E que não te deu a informação certa. Que assim,
até 41 semanas e 6 dias, tá tudo ok. Desde que o bebê esteja bem, desde que a gente vá fazendo os acompanhamentos necessários. Nossa, e como fica pra você na sua cabeça, né? Que foi criada nesse sistema e de repente, olha, vai pro extremo, que é totalmente diferente, que invalida muita coisa que você aprendeu. Exato. Como que foi pra você desconstruir todo, né? Porque é uma luta, né? É um processo. Puta, então, tudo que eu aprendi não é nada, é tudo mentira e agora eu tenho isso. Como então, que foi essa transição? Não né? é que é mentira, mas não é que é mentira. Que a gente vê que tem equívocos, Sim. e que tem, né, atravessamentos. E atualização, né? Atualização, exatamente. Agora eu estou voltando para obstetrícia, porque demorou um tempo, enfim, para eu me sentir pronta para isso. E eu tô vendo que a obstetrícia nos últimos 15, 20 anos, ela deu uma volta assim de 180 graus do que a gente acreditava do que eu me formei. Eu tenho 18 anos de formada. Quando eu fazia parto, a gente ainda estava muito contaminado pelo que era. Eu sou da velha guarda, entende? Só que eu já era da vanguarda, porque lá em Minas, quando eu me formei, eu já tinha ideia disso, dessa humanização. Eu estava lá na vanguarda, tá? Mas o que era ensinado, na geral, assim, era a velha obstetrícia, né? Então hoje, pra mim, ainda mais depois que eu vivenciei parto, e no meu relato de parto eu até conto que, assim, depois que o meu filho nasceu, foi muito dolorido, é muito doloroso. Eu tinha tanta dor depois, a Milena, ela fez o parto. Não, porque passou e eu tive uma pequena laceração, né, após o filho nascer. E aí eu não deixei elas encostarem a mão. Eu falei, não, isso vai cicatrizar. Não pegou músculo, beleza, não vai dar ponto, você não encosta mais em mim. Tava doendo. Porque passa um bebê. É dolorido. Não adianta. Tem pessoas que vivem, e eu falo que o meu parto, ele trouxe pra mim o pacote completo. Porque eu queria vivenciar mesmo, que é um parto normal. Vivenciei. Senti dor pra caramba. É lindo. A transformação. Falar assim, você vai ter um parto que não dói, é prazeroso. São poucas mulheres que têm um parto orgásmico, já existe isso. Eu não tive um parto orgásmico, foi doído. Depois eu tive uma laceração. No dia seguinte eu não conseguia levantar, porque correu uma maratona. Sabe, eu tinha dor no meu corpo e tudo. Foram experiências diferentes, não menores, tá? Não a melhores. transformação foi gigantesca. É um portal, de verdade, assim, não é romantização, mas toda mulher que vive a potência de nascer, de parir alguém, sabe, ela sai muito diferente, é muito potente, de verdade. Mas aí não tem umas formas de diminuir a dor? Existe, é isso que é da doula. Pra isso que tem a doula. Exato, então, tem técnica. Então mas o quê? Dá um exemplo prático. Não, e ela, como assim? ela aproveitou. Você falou de andar, de quarto, se movimentar, isso antes, logo massagem, água quente, escutar seu corpo, porque o corpo vai te dar o caminho. Não tem fórmula, sabe? Só que a doula e a equipe, ela tá lá justamente para permitir que a mulher encontre e siga os instintos dela, porque é muito instintivo. Então vamos deixar mais prático. Então vamos lá, esse lance aí de ficar de cócoras é antes do parto ou durante todo? Descobriu que tá grávida e já começa a fazer esses exercícios? Não. Nada. Porque a gente tá não muito precisa. subjetivo pra mim, eu acho que eu não tô conseguindo entender Então, assim, fato. para a preparação para o parto, o que a mulher precisa fazer fisicamente? Isso. Eu acho que qualquer tipo de caminhada, exercício físico que você fizer é legal. Que ela já Porque estava acostumada. É tudo que você já estava acostumada, você exatamente. continua fazendo. Já fazia exercício, continua fazendo. Sabe? É isso. Não, eu nunca pratiquei exercício. Então tá bom. Aí depois começa com algumas coisas leves ali no primeiro trimestre. E aí depois, se quiser fazer uma atividade, ótimo. Atividade física é ótimo pro E por parto. que é legal? Porque assim, você vai correr uma maratona, você não vai sem treinar, Você vai sem treino. E não que você precise fazer um treino específico pro parto, nada disso. Mas você tem que pelo menos, assim, ter energia para aquilo.
Então, quando a gente fala de um parto respeitoso, a mulher tem que poder comer durante o trabalho de parto, tem que poder se hidratar, se locomover, escolher a melhor posição, entrar na água, sair da água. O que é melhor para ela? A minha irmã fez o primeiro parto dela na água. Mas o dela teve alguma complicação, no final ela teve que fazer cesárea. Mas de qualquer forma, dos cenários é colocar a mulher na piscininha ali. Nossa, alivia tanto a dor. Porque alivia a dor. Porque alivia demais. Porque o corpo na água fica leve, não é? Relaxa. Água quente. Quando a gente tá com dor de cabeça, você faz uma bolsinha de água quente, você relaxa. Quando você tá com cólica, não é? Uma bolsinha quente não é uma delícia? Isso. Então, assim, são métodos não farmacológicos de alívio da dor. Tá. Aí a respiração, a meditação. Então, assim, o movimento. Então, assim, você vai encontrando algumas coisas e muito individualizado. É como se fosse uma personal da gestante. É um coaching de gestante. Você pegou o rolê, mas não é. E a pessoa não vai fazer o exercício por você, mas ela vai montar, vai ficar lá, mais uma, você aguenta, vai aí. E sabe aquilo de tipo, é isso. E eu acredito que você dá conta. E não só porque eu passei por isso, porque a humanidade só chegou até aqui porque as mulheres sempre passaram por isso, entende? Então, assim, antigamente não tinha nada disso, nada disso. Mas quando você falou, a doula é a parteira atual, não. Que antigamente a doula era a parteira. Não. Porque, assim, a parteira é aquela pessoa hoje, ou é enfermeira, obstetra, então com especialização em obstetrícia, ou é uma profissional que se chama obstetriz, que é como se fosse um curso de enfermagem, mas ele é todo voltado para a saúde da mulher. Então se chama obstetrícia, só tem um curso no Brasil, que forma obstetrizes, ou são as parteiras contemporâneas, e as enfermeiras obstetras, que também são parteiras. E no parto, que a gente chama de humanizado, que eu nem gosto muito, ele está pautado por 3 pilares. Um deles é uma equipe multidisciplinar. Então, o que significa isso? Tem um médico, tem a enfermeira, porque a enfermeira obstetra e a obstetriz, elas têm um olhar fisiológico para o parto. O médico tem o olhar da patologia. Eu vou lá e vou resolver esse problema, entendeu? Se deu um enrosco, o médico vai lá e resolve. A obstetriz, ela tem um olhar fisiológico, parecido com o da doula. Talvez aí entre a confusão. Porque também acredita nesse processo e sabe que o corpo da mulher dá conta. Então ela vai esperando e não intervém com tanta frequência quanto acontece, no meio médico. Isso não pautado nessa nova assistência, que é a que a Cris falou, da obstetrícia ter dado essa volta. E também baseado em medicina baseada em evidências, assim, pautado em medicina baseada em evidências. Ciência. Então, assim, ciência, cara. Quando você falou que a sua amiga teve o períneo destruído, você pensou numa laceração de 4º grau por um parto violento, apressado, com cristeler, com episiotomia. Não estamos entendendo nada, gente? Isso aí. Algumas pessoas vão entender. Um parto todo medicalizado, todo instrumentalizado, que a mulher tem que ficar deitada com a perna pra cima. A pessoa fazendo força no já vi subindo já e botando você pra fora. Entende? Empurrando. É agressivo de ver, eu já vi. É uma violência. E aí o que acontece? Eu pensei, quando você falou do períneo, eu já pensei numa episiotomia, que talvez a sua amiga tenha sofrido um corte no períneo. Que é uma técnica que antigamente era usada para acelerar o parto. Dava duas... O pique. O piquezinho. Piquezinho, para minimizar. Que, gente, é um pique. É um pique para evitar uma laceração. Uma laceração para evitar outra. Simplesmente não faz sentido. E hoje a medicina consegue compreender. E tem muitos médicos que não fazem uma episiotomia há anos, porque não tem evidência científica que sustente essa técnica. Você entende? Então, assim, esse tipo de informação vai chegar até você, sabe? Sim. Então, olha, conversa com o seu médico. Vamos construir um plano de parto. Um plano de parto é um direito da gestante, onde ela vai escrever. Não é um roteiro fixo, mas é o que ela gostaria. Eu quero poder me movimentar, sabe? Eu não quero episiotomia, Ela pode escolher algumas coisas e você assina um termo, não quero episiotomia. E aí no hospital, por mais que falem que tem humanizado, não deixa, Porque no hospital eu lembro que eu queria pegar o meu bebê e me colocar aqui sem cortar o cordão umbilical. E não deixaram? Não deixaram. Aí no segundo eu falei, é o seguinte, eu quero, foi com a mesma médica, eu falei, eu quero e acabou. E aí ela conseguiu fazer, porque era um outro hospital, blá blá blá, que era uma regra do hospital. E aí eu pedi pra tirar o paninho, aquele pano, e deu o contato dele, cheirei e tal, não sei o quê. Porque no primeiro eu não consegui. É fundamental.
E aí por quê? Porque você tinha mais informação. Tinha mais informação. Porque você dava conta de bancar, inclusive, a discussão ali, né? Não, agora eu quero. E a gente, primeira de viagem, né, sofre tanto com a desinformação e acaba sendo bombardeada por um monte de coisas boas e não boas, que a grávida fica, meu Deus, porque se arrepende de ter engravidado, não é? Porque é muita coisa errada. Porque as mulheres perguntam, você quer um corte por cima ou por baixo? Já tá na hora. Você quer um corte por cima ou por baixo? Eu prefiro por cima. Vai cortar minha periquita, pelo amor de Deus. Não é? Mas não, a gente sabe hoje que não necessariamente precisa dessa episiotomia, né? Desse corte. Que bom. Bom, vamos continuar, tá? Mas no próximo bloco a gente já volta. Bom, então vamos lá. E aí, como que foi para você, Cristina, essa experiência? Correu tudo bem dentro do que você esperava? Ou acontece tudo que se planeja? Você falou do planejamento, né? O prévio, acontece? Nossa! Não, a gente faz o plano de parto, mas não o roteiro. A gente planeja, a gente idealiza, depois pica e joga. E plano de parto a gente não pica, a gente leva para o hospital se for um parto hospitalar, então com a equipe de parteiras em casa. Mas a nossa idealização, cara. E leva quanto tempo um parto? O senhor levou quanto tempo? Então, mas deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala de plano de parto, o plano de parto ele é muito importante hoje para as mulheres, para ela se proteger das possíveis violências que ela pode sofrer no hospital, entende? Então é um documento, né? Ela pode levar, deixar isso no hospital e falar: esse é o meu plano de parto. E daí, o plano de parto, ele precisa ser respeitado, sabe? Porque são as vontades da mulher, o que é fundamental para ela, né? Agora, a idealização do parto, a gente planeja, a gente imagina, mas realmente... Então, é meio parecido com o casamento, né? A gente vai lá, passa o cronograma com a noiva, eu quero
assim, quero entrar às 10 da noite, eu quero... Mas assim, às vezes, muitas vezes nada daquilo, você tem que improvisar. Orgânico, né? O negócio é muito vivo. E eu acho que essa é a dificuldade dos médicos, até e do sistema, de lidarem com isso, porque não tem controle. De lidar não tem com a tempo, resposta você falou do corpo. quanto tempo dura? Não tem tempo certo pra durar. A minha primeira contração começou, era 1h da manhã e eu fui parir a 1h da manhã do dia seguinte, né? E falar assim, ai, meu parto demorou demais. Demorou, é processo, né? A gente começa, nos pródromos tem mulher que demora 48 horas nesse processo, né? Só que existe toda uma construção, você entender, não, isso está dentro do esperando, isso está dentro do processo. Então, beleza, aí você vai... entendendo que aquilo, né, tá ok. E ontem que a gente mediu aquela roda, não foi? Com as mulheres. E ontem a gente fez uma roda com gestantes e teve uma que deu um depoimento muito legal, que ela falou assim, eu tava no hospital, enquanto eu tava sentindo só as minhas dores, tá ok, mas depois que ele entrou com aquele soro, Deus me livre. E é isso, porque o parto é um processo, o corpo vai esquentando ali, né, até que chega uma hora que você entra em trabalho de parto, na fase ativa, que a gente fala, até você entrar na fase ativa mesmo, que as contrações são mais fortes e que você engrena aquilo ali, você vai devagarzinho, sabe? As contrações, elas então, vêm, muitas elas das são vezes as dores é por conta da pressa do profissional, Sim, é isso? Porque ele às vezes entra com a ocitocina. Então esse negócio de falar que quem tem útero virado, como o meu caso, você não teve normal, você não teve contração, eu não tive nada, nenhuma contração, mas dilatação. Você não entrou em trabalho de parto. Eu não entrei. Trabalho de parto. Era porque meu útero era virado? Não tem nada isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E não é porque seu corpo não funciona que você não entrou em trabalho de parto. Na verdade, você não entrou porque você não foi permitida acessar esse tempo, entendeu? Sim. Porque quando a Cris fala, eu tive a primeira contração 1 da manhã e eu fui parir a 1 da manhã no dia seguinte. Ela não começou o trabalho de parto a 1 da manhã desse dia. O trabalho de parto dela, e a gente fala trabalho de parto, ele começa quando tá na fase ativa. A gente começa a contar, isso aqui é trabalho de parto a partir de 5, 6 centímetros. Exato. Antes disso é a fase latente, que pode demorar 2 dias, entendeu? Entendi. Que daí o que acontece? As contrações vêm, elas vêm até num ritmo, não são tão intensas, e as contrações não são efetivas para aquele bebê vir. Quando começa a fase ativa, aí o bicho começa a pegar, entendeu? E aí as contrações são mais próximas, por exemplo, tipo 3 contrações a cada 10 minutos. É a hora que o médico fala, é hora de você ir pro hospital. Mas não necessariamente tem a ver com o tempo, não necessariamente tem a ver com a dor. Olha, quando começar a doer, você vai. Tem mulher que não sente tanta dor. E esse negócio dor. fala assim, estourou a bolsa, você tem até 12 horas pra procurar um médico, é isso mesmo? Meu bebê nasceu, olha, bati aqui. Meu bebê nasceu empelicado, que fala. Embrulhadinho na bolsa. Se eu fosse esperar minha bolsa romper, eu nunca ia parir. Mas se romper, tem esse tempo? Se 12 romper, horas? você tem um não tempo. É desesperador, não é desesperador, voando. Não precisa sair voando. É porque aumenta o risco de infecção. Então, assim, tem um tempo que a gente respeita, né? Mas, assim, você precisa comunicar ao seu médico, mas você não precisa voar pro hospital. A equipe tem que saber, você tem que monitorar a sua temperatura, né? Observar se o bebê tá mexendo, qual é o aspecto do líquido. Se o líquido tiver escuro, se tiver aparecendo, né, meio esverdeado, você comunica a equipe e vai pro hospital, né? Se der sangue, se sai um montão de sangue, aí tem que ir. Por isso que o que eu falo, assim, parto humanizado não é parto normal a qualquer custo. Não é só o parto domiciliar, né? É porque tem muitos hospitais, né, que implementaram o parto humanizado, mas quando eu vou ver ali, não vi tanta, pelo que eu vi, né? Não vi assim tão humanizado, não. Não sei se foram os que eu pesquisei. Mas o que é humanizado pra você? Então, tinha lá uma piscina, tinha lá uma pessoa ajudando a pessoa a respirar e só. Então, mas é porque tem lugares que tem a estrutura do parto humanizado. Mas humanização, ela não é a estrutura. Humanização é a pessoa que vai te acolher. É uma pessoa humana lidando com a assistência. É for tocar uma alma humana, né? Aquela história. É o sistema preparado para deixar a mulher na potência dela. Sabe? Respeitar o tempo dela. Respeitar o tempo dela. Os tempos não são respeitados, né? Na assistência convencional. Se a gente for falar de o que é a humanização, digamos que seja o respeito do tempo, né?
E não é a qualquer custo, como a Milena falou, sim. Não. Existe cesariana no parto humanizado também. Isso que eu te perguntar, quando a pessoa entende, o corpo não responde, você foi contratada lá para auxiliar no parto, mas o corpo... E aí? Então, quais casos você entende que não dá para fazer normal? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza 15% de uma taxa, né, de cesarianas. Muito acima disso, não está dentro da normalidade. Muito abaixo também não. Por quê? Porque a gente sabe que por volta de 15% das mulheres vão precisar dessa intervenção. Ou porque aconteceu uma falha de progressão no trabalho de parto, o bebê não desceu, o bebê estava de repente com a cabeça viradinha lá dentro, um mau posicionamento. Às vezes tem algumas coisas que podem acontecer. Uma frequência cardíaca não é tranquilizadora. Sim. Então, assim, às vezes acontecem algumas coisas que precisam de uma cesariana. Mas apenas 15%. São emergências. Por volta de 15%. E que acontecem durante o trabalho de parto. Esse é o ponto. Então, uma cesariana bem indicada, necessariamente ela vai acontecer dentro do trabalho de parto. A não ser, tem algumas indicações que você vai precisar antes de entrar em trabalho de parto. Isso. Mas são tão raras. Então, assim, por isso que a informação vai mudar o desfecho desse parto, dessa mulher, entendeu? Porque dificilmente ela vai fazer a escolha por uma cesariana quando ela entende o que está na mesa. Quando ele entende que parto humanizado não é o parto das índias loucas que comem placenta, que é só um parto respeitoso, que respeita o tempo dela, os desejos dela, do bebê, entende? Então, da mulher não é todo desejo, e não é um desejo a qualquer custo, porque tem mulher que chega, da segurança, né? Exatamente, que chega e fala assim, eu quero parto normal. Aí, ela quer um parto normal a qualquer custo, e isso é humanização também, fala assim, não. A gente foi até o momento que foi possível. Se ela escolhe, você falou do plano de parto. Ela escolhe assim, em caso de vida ou morte, escolhe o bebê, por exemplo. E aí os médicos seguem, os alopáticos seguem o desejo do paciente. Mas aí vocês entendem assim, não, mas dá para salvar os dois. Aí você vai contra o que o pedido dá, o desejo dela. E aí? Não, isso é difícil. Isso nem entra no plano de parto. Isso não entra no plano de parto. A gente não conta com isso, porque é um pré-natal bem feito. Entende? Você fazendo um pré-natal direito e tendo uma equipe que está comprometida com a segurança dos dois, muito raramente, mas eu vou te falar, eu tenho 18 anos e eu nunca tive que escolher entre a vida da mãe e o bebê. Sabe? Isso é meio irreal, isso é coisa de filme. Sabe? Então, assim, vida real, não. Vida real, vamos priorizar a vida dos dois. É bom desmistificar isso, né? Porque, mas acho que isso acontecia muito antigamente, né? Quando os filhos morriam no parto, não é? Sabe que tem uma coisa legal? Por isso, a cesariana trouxe isso. Trouxe a diminuição dessas mortes. Exato. As intervenções vieram por conta disso. O problema das intervenções é que elas viraram rotina. Exceção virou regra. Exceção virou regra. Que é muito linda. Sabe que a obstetrícia, ela vem da palavra obstare. Obstare significa estar ao lado, acompanhar, né? E a gente na faculdade é isso. A gente, enquanto médico, a gente não aprende o obstare. A gente, infelizmente, o residente ali, né, que são os primeiros anos quando você está ali na faculdade aprendendo, ele quer ver todas as capas possíveis, entendeu? Você quer ver o que vai dar errado, porque é isso que vai te dar experiência, né? O médico, ele tá com o consultório cheio. Por isso que é importante essa equipe multidisciplinar, entende? Porque daí, se o cara não tá de plantão, ele tem uma equipe multidisciplinar, às vezes as enfermeiras, isso acontece muito aqui no Vale. As enfermeiras vão primeiro, aí elas ficam na casa da mulher até o momento de ir pro hospital, e aí quando tá na fase ativa elas vão, se elas tiverem decidido por um parto hospitalar, que pode ser humanizado. Você falou que obstetra significa o quê? Obstare, que é o estar ao lado. Estar ao lado. Mas aí você falou que tem a enfermeira obstetriz. Tem a enfermeira obstetra e obstetriz. E qual é a diferença? Mais a doula. Com a doula. Então. A enfermeira obstetra e obstetriz, a Cris falou, né? Aqui no Vale acontece dessa maneira. Eu acho que a maioria das equipes que trabalham
com essa assistência humanizada, elas fazem isso. Então, elas têm o médico, que é responsável pelo pré-natal e tal, vai receber essa mulher no hospital, o pediatra, tem todo mundo. E tem as enfermeiras obstetras ou obstetrizes, que vão funcionar como nesse trabalho de parto. Então, a mulher entrou em trabalho de parto, geralmente ela vai chamar a doula primeiro, se ela tiver uma doula, tá? E aí a enfermeira obstetra vai para casa dela para avaliar esse bebê. Por quê? Quando a mulher está em fase ativa de trabalho de parto, que é o que eu falei, a partir de 5 ou 6 centímetros, necessariamente esse bebê e essa mulher precisam ser monitorados, assim, com uma frequência legal, assim, pelo menos 30 minutos, a cada 30 minutos, a cada 15, dependendo da fase que tá, entendeu? A vitalidade do bebê tem que ser monitorada. Então a enfermeira vai para casa dessa mulher. E aí o que acontece? Vamos supor que a enfermeira chegou, a Cris estava com 1 centímetro. E aí eu tava lá com a Cris. De repente, eu não tô aguentando, vem aqui, Mi, tô precisando de você, porque a Mi aqui, a doula, vai dar esse suporte emocional. Eu vou ajudá-la com os movimentos, encontrar posições mais favoráveis, até para a descida do bebê. Lembrar ela de comer, de coisa que a obstetriz não faz. Ela até vai te falar algumas coisas e tal. Mas a função dela não é te dar esse suporte emocional. É cuidar do bebê. É avaliar você e o bebê. É a parte técnica. Não dá para misturar. Então, assim, até tem obstetrizes e enfermeiras obstetras que têm o curso de formação de doulas. Mas elas não podem estar no cenário de parto como enfermeira obstetra e como doula. Sim. Ou ela está responsável pela parte técnica, ou ela está responsável pelo subjetivo. Por exemplo, eu sei que essa mulher já sofreu um abuso, por exemplo. Então eu sei que para ela algumas posições podem ser difíceis. Eu sei de coisas que ninguém sabe, que o médico não vai saber, que a enfermeira não vai saber. Deixa eu te contar uma coisa do meu parto. Conte. Eu ficava muito preocupada, porque o que acontece? Quando o bebezinho ele tá passando pelo canal de parto, muitas vezes ele empurra, e se a mulher tiver fezes no canal intestinal, né, pode empurrar e a mulher pode evacuar durante o trabalho de parto. E eu tinha pânico disso. E eu falei com a Mimi, pelo amor de Deus, se eu fizer cocô na hora, você limpa e não me deixa o neném nascer no meio do cocô. Aí, isso é uma das... Era a minha preocupação, entendeu? E aí, tem mulheres que têm essa preocupação, tem mulheres que têm preocupação, como ela falou, é a violência que sofreu. Então, tem mulher que fala assim, eu não quero, sei lá, qualquer coisa, mas faz parte dessa individualidade, sabe? É do sutil, do subjetivo. E a doula entra nesse aspecto. Entra nesse. E olha, eu acho tão lindo o trabalho da doula, porque na hora do trabalho de parto, você olha assim, a doula, ela só tem olho para aquela mulher. Às vezes, com um olhar, a doula entende que aquela mãe tá precisando tomar água, que aquela mãe tá precisando de uma massagem, que aquela mãe tá precisando de sossego. Eu, no meu trabalho de parto, Milena não encostava a mão em mim, porque eu não queria toque, sabe? Mas ela me lembrou de comer, ela me lembrou, sabe? Então tem mulheres que gostam de massagem o tempo inteiro. Não, tira a mão aí, aperta. Tem mulheres que eu, saio exausta do trabalho de parto, porque assim, o tempo inteiro massageando, apertando, e junto com ela, e é um crossfitão no parto mesmo, né? Tem mulher que é isso, tem mulher que não gosta, que eu fico mais apartadinha, mais afastada, sempre em silêncio, lembrando de respirar. Porque a gente durante o trabalho de parto, a gente acaba esquecendo de respirar. Sim. Às vezes você volta pro medo, qualquer coisa te conecta com medo. Sim. Né? O medo de que aconteça alguma coisa com seu filho, o medo, sei lá, o medo de rasgar. Tem mulheres que eu acompanhei que tinham muito medo de uma laceração. Então, assim, conversando com ela, eu entendi, puxa, a banqueta, que é onde a Cris pariu tem uma banquetinha de parto, assim. A Cris pariu sentadinha na banqueta. Talvez não seja escolha para essa mulher, porque ela vai sentar e o períneo dela vai dar uma alongadinha, talvez. Vamos pensar em outras posições. Então, durante a preparação, a gente pensa em outras posições, Claro. E aí, deixar ela à vontade, né? Entender que cada uma tem seu limite. Eu acompanhei uma gestante uma vez num parto hospitalar, que ela foi indo. E aí ela tava com 10 centímetros de dilatação, o bebê não descia. Daí a obstetra falou, olha, eu acho que ele só vai descer agora se for feita uma anestesia. Hoje, a gente está aqui no plantão com um anestesista que não tem muita manha, porque tem isso também, tá? Então vai também, até onde o médico dá conta de ir, né? O anestesista que está aqui, ele não vai dar conta de fazer, né? Não sei se ele vai dar conta de uma anestesia legal. Pode ser que perca a mobilidade, pode ser que precise de um fórceps. Quando ela falou fórceps, eu já sabia que aquela gestante tinha uma treta alucinante com fórceps.
porque acho que a mãe dela tem um bebê. E não forceps. Cada um fala do seu jeito. Tá, né? Não tem uma regra. Tudo bem. Tá. Então, e aí, eu sabia que não dava. Eu olhei pra ela, ela regalou o olho, eu não quero. Não, mas vai ser melhor pra você, tem a possibilidade do bebê descer, é que existe, eu não quero. Aí eu olhei e falei assim, então, eu acho que é esse o limite, sabe? Daí a equipe deu licença, a equipe técnica, eu fiquei no quarto com a gestante, com o companheiro. Entendi. E aí, como que vai ser isso? E como vai ser o processo de encarar também uma cesariana, né? Então vamos olhar para isso tudo, né? O que é mais pesado para você? E ela optou pela cesariana. Então, assim, foi uma escolha consciente, foi dado tempo, foi dada informação, consentimento. Isso é uma parte respeitosa. Desmistificou tudo aquilo que eu achava que era uma doula. Entende? Olha, gente, olha quanta informação. Você que está aí assistindo, que passou por um parto normal ou que fez alguma coisa por influência do outro. Não, né? Não faça isso, faça aquilo. Olha só, uma solução. Só que é uma equipe toda na tua casa e isso custa alto, né? Tem não necessariamente uma equipe toda na sua casa. Algumas mulheres me procuram assim, eu quero uma doula para chegar parindo no hospital. Aí já não é o papel da doula. Aí eu sugiro, então contrate só, de repente, uma enfermeira obstetra para te acompanhar em casa e chegar no hospital para pegar um você trabalha muito antes do que isso. Exato. Então a doula também, ela não pode, como ela não é responsável por verificar a vitalidade do bebê e pela parte técnica, ela não pode ficar com a mulher até a hora de ir pro hospital. Ela só vai ficar até a hora que começar a entrar em fase ativa. Ela como acaba a gente tá sendo muito necessária ali por conta do que a pessoa quer. Como a gente está muito ligada nos aspectos subjetivos, você percebe a mulher vai mudando a postura, vai mudando o jeito de falar, vai mudando, sabe? Ela vai ficando mais agressiva. Você vai percebendo que as contrações vão engrenando. Olha, daí a gente fala, bom, agora tá na hora de ir pro hospital, porque começa a ficar arriscado a gente ficar aqui. Sim. Fase ativa, ou tá no hospital, ou tá com uma equipe, né? Uma parteira em casa, ou então... Enfim, tem as escolhas, né? E não é qualquer um. É o médico, a enfermeira. O médico não precisa ficar em casa. Não precisa. Não, para um parto domiciliar não. A gente está falando de parto numa assistência. Aí precisa só da doula, da enfermeira. O parto domiciliar planejado, a mulher tem que cobrir alguns requisitos para estar ali. Ela não pode, né, Cris? Você como médica, você pode muito melhor que eu. Ela não pode ter nenhum aspecto clínico que possa aumentar risco para ela. Tem que ser uma gestante de coluna, tem que ser uma gestação de risco habitual. Uma gestação sem problema nenhum, digamos assim. Que correu tudo bem. Tem que estar 30 minutos do hospital. Isso, tem que ter um tempo. Tem que fazer um plano A, B, C, D, enfim, a gente faz vários planos. E ela tem que estar perto do hospital. Porque se precisar transferir, dá tempo. As enfermeiras em casa, então a equipe para um parto domiciliar planejado seria a doula, se a mulher quiser, né? Todo mundo precisa de uma doula? Não, mas todo mundo merece uma doula. Merece uma doula. Mas não precisa. O que ela precisa? De uma equipe de parteiras. Então, sempre duas. Uma parteira não é seguro, por quê? Porque se houver uma intercorrência com o bebê, uma intercorrência com a mãe, como ela vai dar conta? Sim. Então, assim, necessariamente, para uma equipe de parto domiciliar, você precisa de duas enfermeiras obstetras ou obstetrizes. Tá bom? Tá. E a doula, se você achar que você merece, que eu acho que você merece. Sim, eu posso comparar a parteira a essa enfermeira, mas não posso comparar a parteira com a doula. É a mesma coisa. Sim. A gente chama de parteira hoje, mas são as parteiras... parteiras, como eles chamam? Parteiras contemporâneas, parteiras urbanas. São essas formadas em faculdade. Né? Não é a parteria tradicional. Lá na roça, nos confins do sertão, existem as parteiras tradicionais? Existem. Elas garantem um bom suporte? Até garantem, porque elas vão trazendo esse conhecimento de geração em geração. E se não houver disponibilidade de um médico, é muito melhor que você ganhe com uma parteira tradicional, entendeu? Do que sozinha em casa. Agora, a gente está num centro grande, urbano, que tem acesso e é regulamentado. Esse é o lance, né? Então, mas se eu tiver no interior, que não, eu tô a 3 horas do hospital, né? Então, como é que vai ser? A 3 horas, a 10 horas eu fui, na minha residência, eu fui pra Rondônia e tinha aldeia indígena que tava, sei lá, 12 horas da cidade. Né? Então é isso. É legal que tem uma parteira contemporânea, verdade, né? A única coisa que a gente não recomenda é uma parteira tradicional, falei errado. A única coisa que a gente não recomenda é um parto domiciliar desassistido. Desassistido a gente não recomenda. Porque tem mulheres que querem, eu quero sozinha. É isso, eu quero passar uma árvore, eu quero estar sozinha. Porque tem mulheres que têm tanta confiança no processo que elas querem.
entende? Agora, eu não recomendo e eu não dou esse suporte, do tipo, você pode ser minha doula? Né? Uma vez esteve numa das rodas da Macri uma mulher que tipo, confiava muito no próprio corpo, no processo, ela e o companheiro muito engajados, sabe? Muito bem informados, eles moravam num assentamento, a gente quer um parto desassistido, a gente pode ter uma doula? Eu falei, olha, eu não vou, né? Eu não posso compactuar com isso, porque se pegar alguma coisa, era um parto com a doula. Então, assim, o papel da doula não é esse não é o papel dela, entende? Sim. Então, assim, eu não recomendo para nenhuma doula. A gente formou 34 doulas na Mátria, nos 2 anos, né, da empresa que acabou nascendo desse meu mergulho no parto humanizado. A gente fez 2 cursos de formação, foram 34 doulas, então, assim, de lá saem doulas que, não acompanham partos desassistidos, né? Então existe um código de ética, de conduta, de tudo mais, que acho que a gente tem que prezar pela segurança e até... E respeitar a linha que você escolhe trabalhar, no movimento da humanização. Quando a gente, como doula, atravessa um médico, né? Quer mandar no parto, quer, enfim, que acompanha essas mulheres em partos desassistidos, eu acho que a gente está falhando. Qual o movimento? Certo. É um movimento tão bonito, né? De revolucionar a assistência, o nascer e tudo mais, que não dá. Muito bom. Nossa, estourando nosso tempo de novo. No próximo bloco, Cristina, eu quero que você agora compartilhe as dicas de ginecologia natural para essas mulheres pós-parto, então, né? O que elas podem fazer com essas dicas, né? Ou durante, antes, depois, enfim. A gente já volta. Para finalizar então esse último bloco super legal, gente, nossa, quanta, né, gente, como desmistifica mesmo, cai por terra mesmo, um monte de mito, um monte de coisa, né, eu mesma achava um monte de coisa errada. Bom, Cristina, então você, e aí é muito legal ser sua paciente, imagino eu, porque a paciente ganha muito, não é? Porque imagina, você estudou toda o lance tradicional da ginecologia e obstetrícia, aí você fez o agrofloresta, deu um up, assim, é uma visão. Ampliou o mundo, porque aí você né? fica na analogia com o próprio corpo, né? A terra, então vamos cuidar da terra, da mãe Gaia, que é o nosso corpo. Aí você vai para a ginecologia natural. E aí você sabe como funciona o sistema. Então eu acho que a sua paciente, ela ganha muito, né? Porque a sua paciente, você chama? Porque você tem essas experiências dos extremos mesmo, e você acredita que você pega todos os seus ensinamentos e coloca junto. Então, para dar essas dicas, o que é que a ginecologia natural... Quando vem assim para mim, a ginecologia natural é você fazer os banhos íntimos com barba-timão, por exemplo. Ou você tomar vinagre em jejum, sei lá. E aí tem fazer banho de assento. Colocar alho na vagina. E eu penso, não é só isso, né? Não deve ser só isso. Então, quais são as dicas que você dá para nós? Por exemplo, vou falar de mim, já vou fazer uma consulta aqui grátis. Por exemplo, desde quando eu comecei a minha relação sexual, comecei com 15 anos, a minha mãe me ensinou a fazer banho de barba-timão. Sempre e de preferência sempre pós-relação, para manter sempre a parede vaginal limpa, sem doença, sem corrimento, coisa e tal. E aí, começando a fazer isso, olha, não tem infecção urinária, não tem corrimento, não tem cheiro ruim, nada, e eu acredito que é por conta disso. Aí eu fui numa ginecologista há um tempo atrás, ela falou que na falta da barba-timão, ela fala que usar o vinagre também para fazer, ela me deu uma receitinha. Então procede, é isso mesmo? Ou tem outras formas melhores de cuidar? Nossa, quanta coisa você tá tudo errado, e você fala, para, coisa linda.
Sabe por quê? Porque assim, o barbatimão ele é muito legal, ele é uma casca e ele tem propriedades astringentes, né? Que como seca. É isso mesmo. E é muito engraçado que tem mulheres lá do interior, assim, e que elas usam o barbatimão para poder ficar virgens de novo. Pra vagina dar ação de contração. Então, elas falam que isso é para deixar virgem de novo, né? Então isso é a curiosidade, tá? Mas o barbatimão, ele é a grande vedete, assim, da ginecologia natural de verdade, né? O barbatimão é camomila, assim, porque o barbatimão, ele é ótimo, ele é um ótimo antisséptico mesmo, né? E tudo mais. Então ele pode ser usado. Eu não recomendo todas após as relações. Eu acho que o barbatimão, ele pode ser usado em casos de... O pessoal da ginecologia natural fala das pererequites, né? De todas as infecções vaginais. Essa expressão, pererequite. Ou bucetites também, né? O pessoal fala isso. Adorei. E aí, assim, nas infecções ginecológicas, né? Mas assim, muito legal que você trouxe, porque quem te ensinou foi sua mãe, né? E olha que lindo, que rico que você traz, porque muito provavelmente você compartilhou da sua vida sexual com sua mãe, né? Então, olha, a gente tá falando de saúde sexual. Então, você teve essa experiência, você falou que você nunca teve infecção ginecológica, né? Nada, né? Mas não é só por causa do barbatimão. Muito provavelmente porque você trocou com a sua mãe, porque você teve acolhimento, porque você cuida da sua... Você olha para o seu períneo, você olha para a sua vagina, você tem essa noção de cuidado, entende? Então não adianta nada uma mulher que foi reprimida quando teve a primeira relação, que sofreu abuso e que se ela usar o barbatimão, para ela não vai dar certo, né? Então é por isso que eu falo, não adianta a gente ficar usando banho se a gente não cuida dessa história, sabe? E desse acolhimento. Então a ginecologia natural, para mim, se eu for dar uma dica, é isso, é a mulher se conhecer, é a mulher olhar pra colocar vulva, o espelhinho, né? E pra vagina. Gente que não vê, não sabe nem como é. Isso, coloca o dedo dentro da sua vagina, entenda. Vulva são os lábios, né? A parte externa. Isso. Vagina é o canal interno, então isso é importante que as mulheres saibam, que elas saibam nomear, que elas entendam como é que elas ficam quando elas estão efetivamente ciclando, porque as mulheres que usam anticoncepcionais não estão ciclando, elas estão inibidas pelos hormônios. Agora, as que ciclam, como funciona o meu ciclo menstrual? O que é a minha TPM? A dica da ginecologia natural que eu queria deixar é essa. Vamos usar a TPM a nosso favor, entende? O que é a TPM? Como? Pois é, a ginecologia natural, ela entende muito bem as fases do ciclo, né? Então, assim, o período menstrual é aquele momento que eu tô precisando de um recolhimento, mas a gente fala que é um período de muita sabedoria, que às vezes preste atenção, eu sempre falo com meus pacientes, preste atenção nos seus sonhos durante a fase menstrual, porque eles trazem muitos insights, mas antes da fase menstrual vem a fase pré-menstrual, que é a chamada TPM, né? Tensão pré-menstrual. Na ginecologia natural a gente chama de tempo pra mim, ou tempo para meditar. Por quê? Eu falo que nessa época a gente tá com uma lente de aumento desse tamanho. E aí é o lance da programação, né? Tensão pré-menstrual. Você já olha, você já foca nas espinhas, na dor no seio, fica lá. E parece que potencializa a tensão. Mas eu falo que é o momento mais rico. E aí você usou tempo para mim. Olha, tempo que para mim, né? É o tempo, sabe o quê? Que nada que tá acontecendo na sua vida vai passar. Você não engole sapo nessa época, sabe? Sim. E aí eu sempre falo, anota o que está te incomodando, porque é isso que você vai trabalhar no restante do ciclo que você está mais aberta, né? Anota na época da TPM o que está te incomodando, medita sobre isso na sua menstruação, que é quando você está mais sábia e que aí você tem... então a gente fica mais sábia na menstruação? Sim. É a fase a gente fala que é da anciã. Quando a gente é mais velha, tem a anciã, a feiticeira. Isso. A donzela. A donzela e a mãe.
que é a fase ovulatória, né? Então, e na fase da donzela e na fase da mãe, você tá assim, na mãe o que acolhe, a criança tem um frescor, tem, né, aquela vontade, brincar, ela brinca e ela... Então, assim, nessas fases, você trabalha o que tá ali, o que você tá diagnosticando na sua TPM, entendeu? Então, se quer um recado da ginecologia natural, é esse: aproveite seu ciclo menstrual, cresça com ele, não briga. Tem mulheres que brigam a vida inteira com a TPM e com a menstruação. Tinha uma época que eu comecei a tomar uma pílula. Não, eu continuava a cartela. Pra não sangrar. Pra não menstruar. E aí, fazendo terapia. Olha, eu recomendo todo mundo fazer terapia na vida, né? Tendo problema ou não tendo problema. Fazer para não ter problema, né? Para a gente não ser problema. O meu professor de psiquiatria falava que somos todos seres neuróticos. Somos. E a terapia dá uma amenizada. E aí meu terapeuta me convenceu, eu não lembro como ele falou, obviamente, mas assim, é um período super importante de troca de energia, de você liberar, inclusive as impurezas, as toxinas, tá? E você tá segurando, é muito diferente assim, tá, uma vez você vai pra praia, você quer naquele dia transar, e você não gosta de transar menstruado, você toma, prolonga, mas isso é numa exceção, assim, né? Mas ele me mostrou o lado mesmo de respeitar o ciclo mesmo, né? E aí eu parei com isso aí, porque é um perigo, né? Imagina, então, não troca, não faz a troca, não é pra fazer a troca energética também, não é? Então, e aí também, eu vou muito na individualidade da mulher, sabe? Depende do que ela tá vivendo, de época que ela tá vivendo, sabe? Eu não posso forçar, Tati. Tem mulher que chega pra mim e fala assim: Cris, eu não dou conta de lidar com as oscilações hormonais que o ciclo me traz. E tudo bem, eu tô com ela, sabe? Eu não vou impor pra ela que ela pare de tomar pílula, ou que ela use, sabe, o que ela tenha contato, porque às vezes naquele momento, naquele ano, naquele contexto que ela está vivendo, é impossível. Então é como se você fosse uma ginecologista holística. Eu falo. Isso. Você fala essa palavra? Porque eu sempre falo que eu não sou ginecologista natural. Eu sou ginecologista. Do total. Porque você cuida de tudo, porque mesmo. É a totalidade. Tudo. Não adianta a gente ficar só com segregar. Sabe, eu gosto das ervas, não sou fitoterapeuta, isso é importante, porque é uma das minhas provas. Se eu tivesse, eu acho que eu preciso de 3 vidas para fazer tudo que eu faria. Mas assim, é uma das formações que eu gostaria muito de fazer e que eu ainda não tive a oportunidade. Tem as ervas que eu já tive a oportunidade de estudar, porque também assim, quando eu vou prescrever, eu gosto de prescrever coisas que eu sei que tem evidência e que tem baseado, que tem, né, na ginecologia natural a gente tem um pouco de dificuldade, agora está começando a melhorar um pouco, que é essa questão de evidência científica. Você tem evidências práticas. A gente tem muito conhecimento que é tradicional e que é muito válido. Eu acho que as evidências, elas surgem a partir dos conhecimentos que são tradicionais, né? Mas assim, eu gosto de estar embasada. Eu sinto muita falta disso. Então assim, tem algumas ervas que eu uso, mas eu não concentro meu trabalho em erva. Então dá dica, a pessoa tá nervosa lá e o que ela pode tomar? Então, faz um chá de camomila, faz um chá de... Não é clichê, não, resolve mesmo. Ajuda, sim. Tem comprovação, né? Assim, é bom, você não pode ficar tomando todo mês. Porque todos os fitoterapeutas, eles falam que assim, você não pode usar uma erva por muito tempo, sabe? Você usa 3 meses no máximo. E pra inchaço? Tudo mais. Porque, gente, eu chego a ganhar 2 quilos. Eu sempre falo, nesse período pré-menstrual é bom você evitar o consumo de alimentos que te fazem inchar. Então eu sempre falo, tira os alimentos que são condimentados, que são muito salgados, os industrializados, né? Os
suquinhos de abacaxi, essas coisas que são diuréticas. Mas como eu falei, Tati, assim, eu não tenho esse monte de receitinha, o meu trabalho ele foca no todo, sabe? E você vai na exclusividade da sua paciente, né? Da vida. Eu matei a vida dela para entender o que ela pode, o que ela acredita, o que vai funcionar, né? Porque o que funciona então ela pra sai lá, você... come só grelhada, ela fala, puta, eu vou no fast food, minha vida é uma loucura, né? E aí... E outra, assim, senão a gente cai na só substituição e você sai de uma caixinha, entra na outra, né? E, a medicina ela é muito individual, não existe isso, né? Então tem o que funciona e também tem as individualidades. Tem a erva que funciona pra você e a erva que não vai funcionar. E o lance que eu já ouvi da mulher pegar o sangue, fazer umas coisas, passar no corpo, misturar com comida, sei lá, o que é? Eu acho que isso é mito. Isso é mito. E assim, o que existe dentro da ginecologia natural, que é uma prática muito legal e que ela é terapêutica e que eu não sei te falar exatamente com o que ela mexe, mas que ela é muito transformadora, que é a questão de se plantar a lua, né? Que primeiro, que assim, hoje, o que a gente faz? A gente pega o nosso sangue, usa um absorvente descartável, que deixa o nosso sangue fedidaço, né? Porque ele faz umas reações químicas ali. Aí você joga, você esconde, né? Você vai tirar ele escondido, porque você não quer que ninguém veja que você tá menstruado. Aí você tira ele escondido, bota lá no banheiro, põe um monte de camada de papel, joga no lixo e trata ele como se ele fosse um lixo mesmo, né? A ginecologia natural, ela entende que assim, o que é o sangue? O sangue é o nosso endométrio, que é a camada interna do nosso útero. Ele só desce porque não aconteceu uma fecundação, não é isso? Isso. Ali é a caminha que vai receber um bebê. Então, uma caminha, que é o que vai nutrir o nosso bebê, até que a placenta seja formada, ela não é pouca coisa, né? Além de não ser sujo, ele é muito rico, né? Então, assim, é um sangue que tem muito nutriente, que é sensacional aquilo ali. Tem mulheres que se pintam, tem mulheres que fazem pinturas. Pôr a comida eu nunca vi. Também não. Eu acho que é Macumba. meio que coisa de... Não, eu acho que internet é uma coisa que tem tem os extremos, né? Sempre tem aquela coisa que é esdrúxula, assim. E isso choca, e o que choca da audiência, né? Então, verdade. Tem essas distorções, mas assim... Então, tem mulheres que sentem essa necessidade justamente para romper isso de que o sangue ele é sujo, entendeu? Não, eu vou fazer uma pintura, eu vou passar no meu rosto. É essa transgressão de falar assim, isso aqui não é lixo, sabe? Isso não é lixo, né? E daí, na ginecologia natural, a gente incentiva essas mulheres que elas usem. Primeiro, a gente não é integrada à natureza, né? Então, a gente não cicla como ela. Então, vamos cuidar bem dela. O absorvente, ele leva de 150 a 600 anos para ser degradado. Nossa. Pensa que uma mulher, ela produz... são quantos... Eu já fiz as contas, mas eu esqueço sempre. Eu sei que são, assim, milhares de quilos de absorvente uma mulher. Imagina as toneladas e toneladas que a gente produz durante a nossa vida, né? Então, assim... Você vai começar a fazer o seu autocuidado cuidando do planeta. Então, deixe de usar o absorvente descartável. Quando você deixa de usar o descartável, você começa a usar o copinho, ou a calcinha, ou o absorvente de pano. Você vai descobrir que seu sangue ele não é fedido. Eu descobri usando copinho. Até a coloração muda. Exato. O que fede é a reação química que acontece ali com o absorvente. Então, na ginecologia natural, a gente preconiza que esse sangue ele seja misturado com um pouquinho de água e começa a jogar ele numa plantinha pra você ver. Usam como adubo. Ele super lógico, ele pode nutrir uma criança. Do neném, né? Então, ele pode nutrir uma planta. E quando você faz, eu não sei que transformação acontece, mas quando você vai plantar a sua lua, algo acontece ali dentro. Como assim plantar a lua? Isso chama plantar a lua. É só um termo que é só fazer isso, pegar o sangue e colocar devolver pra terra. Antes era chamado de lua. Antes as mulheres não falavam, hoje eu tô de lua. Acho que sim. Sim, antigamente era super comum as mulheres falarem. Eu tô na minha lua, eu tô de lua, eu tô... É isso que o povo depois usa de uma forma pejorativa. Ela tá de lua. Ela tá de lua, é por isso que ela tá assim. Na verdade era tudo, né?
Na verdade, então, e aí é só para essa desconstrução. Tá. E é muito transformador. Eu não sei o que acontece. Eu acho que assim, é o fato de você parar de brigar com essa menstruação. Sim. Porque a menstruação aí, nesse caso, sabe, ele não precisa ser um ritual. Eu sempre falo, gente, não precisa ficar jogando flores pra você ir plantar sua lua. Não precisa uivar. Você não precisa de nada. Você pega o sangue, vida real, como eu faço. Pega o sangue, bota no potinho, vai lá, dilui com água. Dilui com água, bota na planta. Não precisa meditar, não precisa invocar, não precisa nada, simples mas acontece, assim. simples assim, coloca lá. É legal, eu sempre faço, eu gosto. Eu falo, obrigada por mais esse mês. Obrigada, porque tá tudo bem. Né? E aí, aos poucos, você vai entrando em contato com isso, você vai fazendo, você põe intenção, esteja ali presente só, sabe? Sim. E isso transforma. Eu não sei falar como, mas isso é bem transformador para as mulheres. Tanto transforma que a primeira vez que você plantou a lua, na segundo ciclo, você engravidou, né? Sim! E sem o tratamento, né? Que o primeiro que foi da uma primeira fertilização. Sim, e calhou, assim, foi isso. Você contribuiu com a terra te... E até de se também. reconhecer, de se aceitar é um processo, né? Quando você entra em contato com o seu sangue. Exato. Você tá pondo a mão ali no sangue, a gente foi ensinado a ter nojo, a achar que é sujo. Né? Então, transar na menstruação, tudo bem? Algum risco? Não, vai do... Então, se for com um parceiro que você já está acostumado, que você tem plena confiança com ele, porque se você estiver tendo uma relação sem preservativo, você pode aumentar o risco até de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, porque o colo do útero está aberto, enfim. Transar sem preservativo, nunca, né? Assim, como uma pessoa que você não conheça, né? Às vezes até dentro do casamento eu sempre recomendo, use preservativo. Tem sexólogo que falou aqui que 80% das pessoas tem que usar, porque 80% não é de confiança. Não é de confiança. Olha que número alto, né? Então, exatamente. Mas risco nenhum. Se a pessoa tiver nojo, às vezes o homem tem, a mulher tem, né? E pra mulher não, tem mulheres que amam transar. Sabe uma coisa legal? Hoje tem um copinho, tem um formato de copinho que é um discozinho assim, não sei se você já viu, um disco, que você pode transar com ele. E ele não incomoda, não atrapalha e tá tudo certo. E aí você menstruado, não vai sair o sangue porque ele vai ficar no copinho. Tá tudo bem. Então existe esse também. Porque o copinho fica mais pra dentro. Esse não é um copinho que é tipo uma taça. Que ele é molinho. Ele parece um diafragma. Ele é molinho assim, então o pênis bate e não machuca ele, não acontece nada. Olha, mas se você quiser ter também, sem usar nada. Se você não ligar pra isso, se seu companheiro não ligar, sua companheira não ligar, enfim, tá tudo certo. Tá tudo bem, entendi. Ai, a gente tá terminando. Nossa, foi tão rápido, né? A gente falou tanto, mas parece que não. Nossa, eu super agradeço vocês duas. Eu acho que, gente, se vocês quiserem, eu trago de novo aqui a Milena só pra falar de parto, depois a Cristina só pra falar. Traz a Milena pra falar de feminismo. Você é feminista? Eu tô atrás de uma feminista roxa, assim, pra entrevistar. Você é roxa? Depende do que você acha que é roxa, né? Tem tantos estereótipos, né? Dentro do estereótipo, não tanto. O estereótipo mais comum é isso. Quando na verdade é só autonomia. Falaram que eu sou feminista, eu falo, mas eu não acho que eu sou feminista. Claro que é. Mas tu fala, claro que eu falo, então acho que eu não sei o que é. As mulheres que falam que não são e que a gente não precisa do feminismo, elas só não entenderam ainda o rolê. O que é. Só não entenderam, porque a hora que assimilar, pô, mas eu sou isso. Minha mãe era uma baita de uma feministona e ela nunca se assumiu, imagina. Então você está convidado a vir pro próximo, a vir contar pra gente o que é isso, se você quiser. Então, se vocês quiserem mais informações, vai aparecer aqui as redes sociais delas. Foi um apanhado geral, até por conta do complemento que vocês têm, né? Dessa fraternidade, dessa irmandade energética aí que vocês têm. No feminismo chama sororidade. Sororidade, pois é isso. Mas a gente tem mais, a gente tem amor pra caramba, né? Que bom. E foi um apanhado geral. Tendo mais dúvidas, manda aqui inbox pra mim, coloca nos comentários do vídeo, aí eu trago as duas. A Milena já volta falando de feminismo. Aí é legal você trazer, né, falar só da ginecologia natural, falar da lua, né, certinho. Nossa, Eu mesma sou uma mulher que estou
numa fase, um momento de querer me reconectar com a lua, assim. Legal. Até comprei uma camiseta. Eu quero me conectar com a lua. Eu vou no mercado, vejo uma camisa da lua. Eu falei, tá, já entendi. E no dia seguinte, falei, são os sinais, né? Bom, pra finalizar, tem alguma coisa pra falar que não pode deixar passar? Tem? Eu queria agradecer, não? Foi muito legal. Foi Obrigada. Muito legal, né? Tem muito mais informação que 1h30 não dá. Gente, de novo, pedindo uma desculpa, não desculpas porque é uma coisa super legal, mas assim, esse programa tá num formato diferente, vai ser um pouquinho mais longo, né? Por conta de unir aí 2 assuntos tão interessantes, né? Fazer em 1 hora só, não ia dar. Agradeço muito. Antes de finalizar, vocês fizeram uns presentes. Agora todo mundo aqui ganha. Obrigada. Abre aí pra mostrar para as pessoas o que é. Espero que gostem. Que delícia. Adoro a vida assim. Muito obrigada. E adorei saber a origem do termo A Vida é Assim. Achei super significativo, acho muito legal. É isso. A vida com propósito, ela tem outro gosto. Ela tem outro gosto, exatamente. Eu expliquei pra elas antes de começar o programa que o A Vida é Assim surgiu numa frase que eu dizia pros meus filhos, explicando. Mas por que é assim, mamãe? Eu falei, explicar de cá, filho, a vida é assim. Mas tem que arrumar a cama, filho, a vida é assim. Eu falei, aí, ó, o nome do meu próximo programa. Então é com base contextualizado mesmo. E aí, para encerrar, essa caneca é um oferecimento da Brenda Artes Personalizadas lá de Caçapava. Ela que faz lembrancinhas de casamento, todo tipo de lembrancinha para festa de criança, casamento, enfim. E essa caneca custa R$25, desse jeito assim com logo, e essa preta custa R$35. Muito barato, né? Então fica legal para dar de presente, para fazer, enfim. E ela tem outros produtos também. Você tá vendo aqui, Brenda, sempre encontra Brenda Arte Personalizada lá de Caçapava. É um oferecimento dela para vocês. Gratidão por estarem aqui. Obrigada. Espero você em breve, tá bom? Pra falar. E você também, pra gente falar só exclusivamente das dicas da ginecologia. Gente, é isso. Muito grata por estarem aqui no sábado que vem, novamente, às 9 da noite. Lembrando que estamos em 6 plataformas de podcast e lá em São Benedito, Ceará, tá? YouTube e Facebook também. Um beijo, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Beijo.